Sétimo ano, tudo bem? Então, vocês ouviram, né? Ela postou, a Roselaine postou no grupo do sétimo A só recados, do sétimo B só recados, sobre as avaliações que nós vamos fazer, né? Então eu vou lembrar que antes da pandemia, antes da quarentena, a gente estava marcada a prova para quarta-feira, né? Aí na terça-feira foi o último dia de aula, certo? Então ela pediu para a gente fazer revisão, né? Do capítulo 1, do capítulo 2 até o 5. Lembrando que eu vou dividir, são duas avaliações, então nós vamos fazer o capítulo 1, né? 2 e 3 na primeira avaliação e o 4 e o 5 na segunda avaliação, certo? Então 1, 2 e 3 na primeira avaliação e o 4 e 5 na segunda avaliação. Então eu vou revisar, a gente já estudou, eu já expliquei, vocês já fizeram exercício, eu já corrigi, mas a gente vai voltar. Então eu vou fazer uma aula com o capítulo 1, um vídeo com o capítulo 2 e um vídeo com o capítulo 3. Então no capítulo 1, né, voltando no livro 1, na página 4, vocês pegam material, façam favor de acompanhar. Ah, Cida, eu já grifei, que bom! Então você está revisando para a prova, vai ficar muito mais fácil para fazer a prova. Então no capítulo 1 nós vamos estudar Brasil, que país é esse? Então nós vamos ver a extensão territorial do Brasil, né? Nós vamos ver que ele é um país muito extenso no sentido norte-sul, no sentido leste-oeste, né? Que nós vamos ser o quinto país em extensão territorial. Confere na página 5, por favor. Nós vamos ter a Rússia, né? O Canadá, a China, Estados Unidos e o Brasil, certo? Então nós vamos encontrar o quinto país em extensão territorial. Então se ele é muito extenso, né, chamado também por alguns autores de país continental, né, por causa da sua grande extensão territorial, são mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Então a gente vai ter também uma grande quantidade de fronteiras, vários países fazem fronteiras com o Brasil. Né? Os dois da América do Sul que não fazem fronteiras, que a gente já falou, nós já estudamos, é o Equador e o Chile. Os outros países sul-americanos fazem fronteiras com o Brasil. Então nós vamos ter a Guiana Francesa, Guiana, Suriname, Venezuela, Colômbia, né? Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, são países que fazem fronteiras com o Brasil. Lembrando que essas fronteiras, né, por serem muito extensas, a gente tem dificuldade de monitorar, de controlar a entrada de drogas, de produtos, né, não legais ou ilegais no país, inclusive as drogas, armas. Nós comentamos na fronteira com o Paraguai, com o Uruguai, com a Bolívia, com vários países. Devido à nossa grande extensão territorial, as nossas fronteiras, né, não são vigiadas do jeito que deveriam ser. A gente vai ver também, por ele ser um grande país, né, em extensão territorial, nós vamos ver também fusos horários. Então lá na página que a gente já tinha estudado no 6º ano, nós vamos encontrar na página 7 os 4 fusos do Brasil. Então tá lá, primeiro fuso, menos 2 horas. Menos 2 horas em quê? Em relação ao meridiano de Greenwich. Menos 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich, menos 4 horas e menos 5 horas. Então, o primeiro fuso são as ilhas, né? Nós fazemos exercícios. O segundo fuso, nós vamos ter o sul, o sudeste, nordeste e parte do norte, que vai entrar, né, o Tocantins, Pará e Amapá. O terceiro fuso do Brasil e o quarto fuso, que é uma parte do Amazonas e o Acre. E nós fizemos exercício. Então, para a direita, as horas aumentam, tem gente que deve ter esquecido, né? Para a esquerda, as horas diminuem. Então, se eu estou em Minas Gerais, são 5 horas. Mato Grosso, 4. No Acre, 3. No primeiro fuso, são as ilhas, 5 horas em Minas, 6 horas no primeiro fuso, tá? É só prestar atenção. Então, voltando aqui, nós temos grande extensão territorial. Devido à sua grande extensão no sentido leste-oeste, nós vamos ter 4 fusos horários. Essa grande extensão territorial, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, que fazem fronteiras com vários países sul-americanos, né, exceto o Equador e o Chile, né, que não fazem fronteira com o Brasil, nós vamos ter uma diversidade natural muito grande.
Então eu vou ter regiões muito quentes, perto da linha do Equador, nós já estudamos, regiões frias, abaixo do Trópico de Capricórnio, né? Então nós vamos ter aqui o sul do Brasil, o sul de São Paulo, onde a massa polar, inclusive esse final de semana ela está atuando, né? Chegando até o sudeste, ela sai da Antártida em direção ao sul do Brasil. Lembrando que nós não estamos no inverno, né, gente? A gente está no outono, mas nós estamos numa grande parte do país chamado país tropical, né? Acima do trópico aqui, onde a gente define duas estações, ou está quente ou está frio. Mas na verdade não entrou o inverno ainda. Ele vai entrar dia 21 de junho. Então, voltando aqui, nós vamos ter uma variedade de climas, uma variedade de vegetação, em função de quê? Da grande extensão territorial. Então, na página 8, vocês vão observar aí, né? Nós vamos ter os climas, ó, equatorial, nós já estudamos, tropical úmido, tropical semiúmido, semiárido, né? Olha o mapa aí da página 8. Tropical de altitude, subtropical. Essa variedade de climas está relacionada aqui à nossa grande extensão territorial. Consequência do clima, nós vamos ter o quê? A vegetação, né? Então a vegetação é consequência do clima. Quando eu tenho um clima chuvoso, a vegetação é densa, floresta amazônica. Na linha o quê? Próximo da linha do Equador, floresta equatorial. Se eu estou no sul do Brasil, vou ter mata de araucária, nós estudamos. Pampas, né? Pradarias. Se eu estou no sudeste, na região serrana, eu vou ter tropical de altitude, eu vou ter mata atlântica. Se eu estou no centro-oeste, parte do sudeste, parte do nordeste, eu vou ter tropical típico, com duas estações bem definidas, que é o nosso caso, né? Verão quente e úmido, inverno frio e seco. Nós vamos ter o Pantanal, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No semiárido, eu vou ter Caatinga, né, que é consequência do clima seco. Então, nós vamos encontrar os climas, as vegetações, na páginas 8 e 9. E vou ter climograma, que a gente já estudou, mês mais chuvoso, mês menos chuvoso, mês mais quente, mês mais frio. E também não esquecer da amplitude térmica. O que é a amplitude térmica para os climogramas? É a diferença entre a máxima e a mínima. A máxima, 20 graus, a mínima, 6, né? Então, nós vamos ter 20 menos 6, 14 graus. 14 graus de quê? De amplitude térmica. Voltando, na página 11, nós vamos ter aí que essa vegetação foi totalmente o quê? As vegetações do Brasil, a vegetação no geral, alterada. Então, ela foi desmatada, né? Nós estudamos, o desmatamento ocorreu em várias áreas, poluição, degradação de modo geral, alterações no clima, em função de quê? Da alteração causada principalmente pela ação humana, certo? Então, nós vamos ter, lá na página 12, construção do espaço geográfico, como o Brasil chegou à atual configuração. Então, a gente vai ter o quê? Nós vamos ter o Tratado de Tordesilhas, né? Lá no início, Brasil colônia, entre Portugal e Espanha, né? Nós ficamos com os portugueses, nós vamos ter as capitanias hereditárias, que vocês já estudaram em história, que são lotes de terras doados, né, a portugueses para virem para o Brasil, até o Brasil chegar nessa configuração. Que configuração? Das nossas fronteiras, da nossa grande extensão territorial, dos nossos 26 estados, né, com suas capitais, e a área do Distrito Federal dentro do estado de Goiás, certo? Então, nós vamos ter agora, né, as atividades. E essas atividades foi comentada, foi corrigida. Se tiver alguma dúvida, não tem problema, a gente volta e conversa de novo sobre elas. Na página 16, eu corrigi, né? Então, falava o quê? Período colonial brasileiro. Em que parte do Brasil ocorreu a exploração do pau-brasil e o cultivo da cana-de-açúcar? No litoral. Brasil o quê? Colônia, né? Depois, nós vamos encontrar aí o mapa mostrando, né, as mercadorias e seus períodos. Então, nós vamos ter pau-brasil, primeiro, exploração, cana-de-açúcar. Depois, nós vamos ter devastação das matas originais. Então, tem na página 18 e 19 mais atividades que foram comentadas. Então, nós temos climograma, né, índice de chuva,
e índice pluviométrico, que é a mesma coisa. O capítulo 1 está muito fácil. Então vocês vão prestar atenção no vídeo, mas não deixem de estudar, principalmente as atividades